A paz do Senhor Jesus. Queria poder compartilhar uma palavra juntamente com vocês, que está lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 6, diz assim: Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Aleluia. O Senhor, quando eu orava, pedindo um direcionamento ao Senhor para essa palavra, o Senhor trouxe a palavra da ressurreição de Jesus. E isso impactou muito ao meu coração, queridos, porque a ressurreição de Jesus, tudo que ele passou, que ele enfrentou na terra, tudo aquilo que ele proferia, dizendo que chegaria um tempo que ele padeceria, que um tempo que ele sofreria na crucificação, mas também chegaria o tempo da ressurreição. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, tão maravilhoso, veio a ressuscitar, como diz a palavra do Senhor, como nós lemos aqui no capítulo 16. E quando aquelas 3 mulheres foram ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, e no meio do caminho elas começaram a pensar como removeriam aquela pedra, como elas fariam para remover aquela pedra, pois era muito pesada. E eu achei mais interessante que quando elas chegaram ali, a pedra já era removida. A pedra já não estava ali no lugar do sepulcro, tampando aquele sepulcro. E quando elas pararam, eu imagino que ali naquele momento veio uma mistura de sentimento, de angústia, de tristeza, de saber que o mestre não estava ali, delas não poderem cuidar mais dele, mas também uma esperança da palavra que Jesus dissera. Então teria se cumprido. Ali a verdade tinha sido dita e ali tinha sido cumprido aquela verdade. Eu acho tão interessante que muitas das vezes o Senhor fala conosco algo, ministra algo ao nosso coração. Naquele momento que estamos enfrentando aquela adversidade, como foi com Jesus, eu penso que aquelas mulheres, os discípulos, em algum momento, eles não acreditaram, não deram crédito à palavra de Jesus. Eu posso até imaginar que quando Jesus estava sendo açoitado pelo meio do caminho, ele estava indo para o Gólgota, ali para a cruz. Eu penso que alguns deles que estavam com ele pelo percurso de todo o tempo de Jesus, todo o tempo de chamado de Jesus, mas ali quando ele estava sofrendo e padecendo dores, ali aqueles discípulos ou aqueles que estavam em volta dele poderia não ter dado crédito à palavra de Jesus, porque ali ele estava sofrendo, ali ele estava se entregando por nós, ali ele estava morrendo aos poucos. E quando ele foi crucificado, muitos poderiam ter a esperança. Muitos poderiam entender realmente que Jesus ressuscitaria. Mas muitos também poderiam ter desistido quando a morte de Jesus veio. E eu acho mais interessante quando o Senhor falou ao meu coração. Ele diz para nós que muitos, nesses dias que estamos vivendo, têm esperança. Tem esperança que o Jesus está voltando. Tem esperança que Jesus vai vir nos buscar. Tem esperança que tudo isso, todo esse sofrimento vai acabar. E ele vai vir para buscar nós. Mas muitos do percurso que estiveram com Jesus, muitos que puderam ter um encontro com Jesus, agora hoje já não creem mais. Agora hoje já estão dispersos, desapercebidos, entristecidos e não sabem para onde ir. Foram tantas as promessas da volta, foram tantas as promessas da ressurreição, mas ali passando tanto sofrimento, em algum momento vem a desesperança, em algum momento você vai se sentir sozinho. Em algum momento você vai se sentir abandonado, achando que nada disso vai acontecer, que as promessas do Senhor não vai se cumprir sobre a sua vida. Tudo que Ele prometeu está se passando e diante das adversidades, das dificuldades que você enfrenta.
Mas o Senhor diz para nós nessa tarde: basta somente você crer, eu cumprirei cada palavra que direcionei a você. Basta somente você continuar acreditando. Tenha fé, querido. Jesus vai voltar. Tenha fé, querido. Ele ressuscitou. Ele prometeu para os discípulos, para se prepararem, que ele voltaria. Ali eles poderiam ter desistido diante de tantas situações que eles enfrentavam. Mas alguns deles, imagino eu, dentro do coração pulsava, pensando e lembrando da palavra que Jesus dissera: eu vou voltar. Se o Senhor te prometeu, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Se ele prometeu que ele vai cuidar da tua casa, não se preocupe. Se ele prometeu que vai curar aquele parente, alguém da sua família, ele vai curar. Se ele disse que vai cuidar e suprir a sua necessidade, que ele vai abrir as portas, ele vai cuidar. Aleluia. Porque ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da tua vida. Glória a Deus. E aqui ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Aleluia, eu vou ressuscitar. E ali aquelas mulheres, quando chegando ao sepulcro, elas encontraram com o mestre. Elas encontraram o sepulcro vazio. Quando elas chegaram ali o mestre já não estava. Ali havia um homem de branco, dizendo: não temas, não se preocupe, ele já não mais está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele não mais está aqui morto, mas ele ressuscitou. E o Senhor diz para nós nessa tarde: ele ressuscitou para te dar vida. Ele ressuscitou para que você hoje contemple as promessas do Senhor. Ele ressuscitou para te dar esperança. Ele ressuscitou para que a tua casa permaneça. Ele ressuscitou para que você viva em abundância. Ele ressuscitou para te dar vida. Aleluia. O mestre já não estava mais lá. O mestre, como prometera, já não estava mais naquele sepulcro. Aleluia. Creia, querido, toda palavra direcionada do Senhor ao teu coração, ela vai se cumprir. Aleluia. Apegue-se ao Senhor. Tenha fé. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam nele permanecerão firmes, jamais serão abalados, jamais serão frustrados, porque ele é fiel. Aleluia. Ele vive. Ele vive na tua vida. Ele vai te dar força no caminho. Ele vai acrescentar a fé do teu coração através dessa palavra nessa tarde, porque ele vive. Ele está contigo. Aleluia. Não tenha mais medo. Encha o teu coração de esperança através dessa palavra, pois ele vive, ele está contigo. Ele está cuidando de tudo. São dores, tem sofrimentos, tem adversidades, mas ele passa contigo, lado a lado, abraçado com você. Receba essa palavra no nome de Jesus.